Então, começando com uma frase que Jesus falava: há muitas moradas na casa de meu Pai. E nós bem sabemos disso. O planeta Terra é apenas uma poeira nesse universo imenso e infinito. E Santo Agostinho fala um pouco para nós dos mundos que já estão num estágio acima do nosso, do planeta Terra, que são os mundos regeneradores, no qual o nosso planeta está caminhando para que um dia esse planeta seja também um mundo regenerador. E ele começa falando, que há infinitos mundos destinados à expiação como o nosso. O nosso planeta ainda é um mundo de expiação e de provas. Nós vemos pela nossa própria vida. Todos nós ainda passamos por algumas provas difíceis, outros passam por provas mais difíceis ainda e expiações. As expiações nada mais são do que o pagamento dos nossos débitos passados. E há mundos também mais infelizes do que o nosso e mais felizes. E o mundo de regeneração é um mundo intermediário, mas que para a nossa concepção já é um mundo onde há muita felicidade. E muitos de nós estaríamos gratos e muito felizes se estivéssemos num mundo como esse. Mas claro, se cada um de nós fizermos por merecer, estaremos tão logo encarnando no mundo de regeneração. E Santo Agostinho nos fala que cada sistema planetário, em sua órbita ao redor de um centro em comum, existem mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, os mundos intermediários, de regeneração, e mundos de felicidade, mundos realmente de espíritos com um grau mais elevado. E quando a alma adentra a humanidade, ela se encontra ignorante do bem e do mal. Então, esses mundos primitivos são para aquelas almas que acabaram de adentrar a humanidade. Então, se encontram ainda num estado de consciência menor. Estão aprendendo, pouco a pouco, a ter consciência do bem e do mal. Mas, como a mensagem mesmo nos fala, Deus nos criou igualmente para o bem, mas como temos o livre-arbítrio, muitos de nós desviamos desse caminho. Muitos fracassam, é esse termo que é utilizado. Muitos espíritos fracassam nesta caminhada, nessa jornada. E é por isso que existem esses vários mundos, para que nós, de acordo com o nosso merecimento, com o estágio em que nós nos encontramos, possamos vivenciar experiências, provas e qualquer tipo de experiência em mundos que nos ensinem. Então, se nós estamos aqui neste mundo, é porque este mundo tem muito a que nos ensinar. Isso não quer dizer que todos os espíritos que aqui habitam estão no mesmo grau evolutivo. Há aqueles também espíritos mais evoluídos que vêm até o planeta Terra para nos ajudar a ir em frente. E nós também, com certeza, estamos aqui ajudando outros irmãos que se encontram mais na ignorância, com menos consciência. Então, mesmo tendo essas diferenças de graus de mundo para mundo, dentro de cada mundo há esses diferentes graus de espíritos, para que uns ajudem os outros. Assim como Jesus, esse espírito puro, governador do nosso planeta Terra, se fez carne, veio até esse mundo de provas e expiações para nos ajudar a seguir em frente, a dar uma alavancada maior. Como ele mesmo disse, se eu não tivesse vindo, vocês teriam desculpa, mas eu vim. Então ele veio, ele nos mostrou o caminho, trouxe todos os seus ensinamentos, basta nós querermos compreender esses ensinamentos e praticá-los. Porque não adianta nada a gente compreender o que ele falou, achar lindo o que ele fez e não se esforçar nem um pouco para praticar. Esse é o mais importante, a prática, colocar em prática o que foi ensinado. É o mais difícil? Com certeza. Compreender é fácil, mas colocar em prática é o mais difícil.
E é isso que vai fazer a gente evoluir nessa jornada espiritual. Então, como eu já disse, os mundos regeneradores, eles são esses mundos intermediários entre os mundos infelizes, onde se encontram espíritos ainda com menos consciência de quem é Deus, de quem são eles, e os mundos mais felizes, onde o espírito já despertou para a compreensão de quem é ele como espírito, de que é Deus. E nesses mundos intermediários, falando um pouco desses mundos, há umas características deles. Santo Agostinho nos fala que a felicidade perfeita ainda não existe, mas já é o começo dela. Então, a felicidade perfeita nós encontraremos nos mundos de felicidade. Os mundos intermediários já se vê o começo da felicidade. Nós já conseguimos apalpar essa felicidade, mas ainda não é a felicidade completa. O homem ainda está submetido às leis que regem a matéria. A matéria de cada planeta se modifica, mas os homens encarnados em mundos de regeneração ainda estão submetidos às leis da matéria. Como nós, aqui encarnados em mundo de provas e expiações, estamos submetidos às leis da matéria. Não tem como fugir disso. A partir do momento que o espírito reencarna num corpo material, ele depende dessas leis materiais. Sente os mesmos desejos que nós, mas não são escravos das paixões desordenadas. Então, Santo Agostinho nos vê como escravos, e realmente somos. Somos escravos ainda desses prazeres carnais, de muitos vícios, do egoísmo, desses sentimentos ainda baixos que tomam conta de nós. Somos escravos. Não quer dizer que lá não tem esses desejos. Os espíritos encarnados nesses mundos têm os desejos, mas não são mais como nós, escravos. Neles não há mais o orgulho, a inveja e o ódio. Então, como já disse, eles não são escravos desses sentimentos inferiores. O amor predomina. Aqui ainda vemos que há muito amor, mas há também muita raiva, muito ódio. Há muitos espíritos maus, mas há também espíritos bons. Mas nos mundos regeneradores, o amor predomina. Então não existe o mal predominando, assim como aqui. Nós vemos tanto mal. Todos que lá habitam reconhecem Deus e tentam ir até Ele. Então, eles já têm uma consciência de Deus e compreendem que o papel do espírito é evoluir para retornar até Deus. Eles já têm essa compreensão de realmente se esforçar para depurar cada vez mais o seu espírito e se reencontrar com o Pai. Nós aqui já compreendemos isso, mas será que nós já nos esforçamos para que isso aconteça verdadeiramente ou nós estamos estagnados? É algo para se pensar. O homem ainda é de carne e está sujeito aos sofrimentos da vida, pois não está totalmente desmaterializado. Mas as provas que suporta não existem a angústia dolorosa que nós suportamos aqui. Então não quer dizer que eles não tenham provas para suportar. Enquanto o espírito não chega na evolução, não chega no grau máximo de evolução, há provas para suportar, porque é através das provas que nós nos depuramos, nós evoluímos, nós compreendemos a verdade. Então existem as provas, mas não são tão angustiosas como as provas que passamos aqui. Quando desencarnados, a alma realmente se torna livre e não fica mais apegada à matéria grosseira. Nós sabemos que aqui muitos irmãos, quando desencarnam, se mantêm ainda ligados aos vícios materiais, à família, ficam apegados à casa, a toda essa matéria, à raiva, se apegam àquele sentimento que tinham aqui de raiva, de ódio, de rancor por alguém e ficam por aqui ainda vivenciando toda essa amargura. E nesses mundos onde os espíritos já estão mais libertos desta matéria, não totalmente desmaterializados, como ele já disse, mas já estão libertos desses sentimentos baixos. O espírito, quando desencarna de um mundo de regeneração,
ele realmente vive sua vida de espírito livre. Ele vivencia a verdadeira vida espiritual e não fica mais apegado a essa matéria grosseira. Mas o espírito ainda pode fracassar, pois não está liberto de todo mal. Então, aqueles que lá habitam podem fracassar como nós. E se nós fracassarmos aqui, nas provas que nós escolhemos, na nossa missão de vida, o que pode acontecer com a gente? Reencarnarmos numa próxima vida, num mundo mais infeliz. E se nós obtivermos sucesso, poderemos sim reencarnar num mundo de regeneração. E Santo Agostinho finaliza com 2 frases que eu achei muito interessante. Ele fala: não avançar é recuar. Então, às vezes nós pensamos, eu não faço mal a ninguém, mas também não faço o bem, não vou além do que a minha vida que permite. Então, fica estagnado e pensa, bom, não faço mal para o meu irmão, mas também não faço bem. Então, não avançar é também recuar. A gente precisa sim se esforçar, sair do lugar, caminhar, porque ficar estagnado é um recuo do espírito. E outra frase que ele finaliza a mensagem é: procurai os mundos que levam a Deus e peça a Ele que um mundo regenerador vos seja destinado. E como nós procuramos os mundos que levam a Deus? Será que basta apenas nós pedirmos a Deus que Ele permita que nós reencarnemos num mundo de regeneração, num mundo mais feliz? Ou é através das nossas obras? Assim como Jesus disse, através das tuas obras você será reconhecido. Então, foquemos na nossa missão de vida, foquemos nas provas que nós escolhemos antes de aqui estarmos. No fundo, nós todos sabemos o que devemos fazer. Então, vamos nos esforçar para que a felicidade realmente venha fazer parte da nossa verdadeira essência, da nossa vida espiritual. Paz com Jesus a todos.